Estamos aqui para a última palestra dessa sequência do workshop de inovação tecnológica do Instituto Federal de São Paulo, e a palestra de encerramento é da doutora Eneida Pereira dos Santos de Aguiar. Ela é bióloga formada pela USP no campus São Paulo, especializada em genética, com mestrado e doutorado em fisiologia, todas do Instituto de Biologia da USP São Paulo. Trabalhou no Instituto Butantan e no Instituto Adolfo Lutz como biologista. Atuou como professora titular em fisiologia da Universidade de Ribeirão Preto e como professora titular de zoologia e fisiologia no Centro Universitário Barão de Mauá. Coordena o Comitê de Ética e Experimentação Animal de Barão de Mauá. É conselheira do Conselho Municipal de Proteção aos Animais da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, associada à Associação Vida Animal e conselheira do Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, órgão integrante do Ministério de Ciência e Tecnologia, onde ela está colaborando na parte de ética e pesquisa. E é autora de muitas obras em ética, em pesquisa e organizadora de eventos dentro da mesma área. Além disso, eu posso acrescentar que ela é a mãe de um colega nosso que trabalha na Pró-Reitoria de Inovação e Pesquisa, que é o Paulo Aguiar, que foi nosso colega aqui em Guarulhos também. Doutora Eneida, por favor, a plateia. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e primeiramente eu quero agradecer o convite feito à participação do reitor Arnaldo Augusto Borges, e também quero agradecer a comissão organizadora do evento e que está sendo, até estou terminando, né, o evento, e sei que foi de grande sucesso. Nós pensamos, seria bom nós comentarmos um pouquinho sobre a escolha do tema ética em pesquisa. Eu achei que essa escolha do tema, que já me foi fornecida, foi de grande valia, porque nós estamos acabando, ou terminamos o século XX, iniciamos um novo ciclo de pesquisas, cujo ciclo está primando pela inovação. E vocês estão hoje mesmo, várias vezes, aqui citou-se a inovação como algo muito importante, muito necessário nas novas pesquisas. Mas fica uma pergunta. No século XX, terminado há pouco, também foi pautado por grandes realizações, por grandes descobertas, tanto na área da saúde como na área da tecnologia, física e etc. Mas fica essa pergunta: será que a todos essas pesquisas, e será que a todas essas invenções foram pautadas pela ética? Será que todas elas foram ajustadas aos limites éticos? Será que todas essas pesquisas, e que com resultados satisfatórios, serviram à humanidade? Ou serviram também para, em muitos casos, destruir a humanidade? Então, nós precisamos pensar que ética na pesquisa é algo muito importante, mas ética também para
para o ser humano é muito importante, porque antes de mais nada, ética é conduta, e essa conduta deve pautar todas as atividades humanas, seja na área de pesquisa, seja na área do ensino, e no exemplo que é dado também aos jovens estudantes, porque aqui eu sei que é um instituto de pesquisa, por sinal, aliás, é um instituto de educação, né? Ciência e tecnologia, e muito conceituado. Quero também parabenizá-lo, porque vi na Folha de São Paulo como primeiro lugar nos exames da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo. Parabéns aos professores, docentes, organizadores também desse evento que trabalham nesse instituto. Bom, estava falando com vocês sobre ética. De onde vem o termo ética? Os primeiros a falar em ética foram os gregos. Portanto, ethos vem do grego. É o modo de ser. Vamos falar conduta, ou ser ou caráter, mas eu acho que praticamente a conduta. E a conduta é algo que serve de exemplo. Mos mores foi o que a palavra, os termos encontrados pelo latim, pois não conseguiram traduzir o ethos como ética. Aí traduziram como moral. Então, do latim, mos mores, costume. Alguma coisa que seja habitual para o povo. Só que o costume, certo? Ou a moral, ela varia de acordo com o povo. Nós temos os costumes e a maneira de proceder, as crenças dos povos completamente diferentes. Nós temos, por exemplo, os indígenas, que têm certos costumes, certos hábitos, certas tradições. Nós temos os árabes, que têm outros hábitos, outras religiões, outras tradições. Então, na realidade, mos mores, que é moral, e não a representa satisfatoriamente a conduta. Conduta é realmente ética. Porém, os romanos, como não encontraram essa tradução, eles utilizaram mores, que em português é moral. E nós conseguimos usar o termo ética, que na realidade é conduta. Nós, quando discutimos fatos éticos que no dia a dia devem fazer parte das nossas atividades, nós, com as nossas atividades, vamos conhecer as coisas, descrevê-las, racionalizar os fenômenos e vamos tirar as conclusões. Mas Kant, grande filósofo, defende muito para tudo isso, para uma pesquisa, a liberdade e a autonomia. Mas essa liberdade e essa autonomia, na realidade, elas precisam estar acompanhadas da ética. Porque se o indivíduo tem liberdade, a liberdade dele é real, ele é livre. Ele é livre, mas essa liberdade é limitada. Ela termina quando começa do próximo. Ele tem regras numa sociedade para seguir. Acabamos de falar que a liberdade pode, às vezes, se deparar com
leis de um país, com as regras de uma escola, com um laboratório de ciência, que algumas coisas podem ser feitas e outras não podem. A ciência trata da realidade e a ética da realidade como ela deve ser. A ciência como ela é, ela chega à conclusão do fenômeno. Mas, por exemplo, se essa descoberta for causar algum dano, por exemplo, à saúde de um indivíduo, não é ético, de maneira alguma, utilizar essa descoberta ou essa droga ou esse produto, se for o caso, um produto que vai causar mal ao indivíduo, como defensivos agrícolas, por exemplo, que são colocados nas lavouras, e com a chuva esses defensivos vão para o rio. Acabamos de ouvir isso, e daí pode causar mortandade de peixes ou simplesmente ficar dentro do organismo desses peixes, como é o caso às vezes de metais pesados, mercúrio, etc., e que o homem vai acabar se alimentando dele. Então, não adianta ter uma grande descoberta para ter uma grande cultura, para ter uma grande produção de alimentos, se o que faz com que tudo isso ocorra é algo que vai produzir um mal para a população. Por exemplo, vegetais onde são usados certas substâncias sistêmicas que ficam dentro das células desses vegetais. Então, foi uma grande descoberta, mas não é uma descoberta boa para a humanidade. Então, eticamente, ela não é aprovada. Pode passar. O grupo social cada grupo social tem um determinado modo de pensar. Os costumes variam de acordo com o grupo social. E a moral codificada, acabamos de falar, são as leis. Então, cada grupo social tem as suas próprias leis. Nós temos que respeitar o grupo social com as suas próprias leis. Os índios, por exemplo, os árabes com aqueles vestidos longos, etc. Os ciganos também com as suas vestimentas, seus alimentos, etc. Porém, a ética, a maneira do procedimento em relação ao próximo é uma só. Tanto faz para os árabes como para os brasileiros, para os, vamos dizer, índios, etc. Enfim, os povos são diferentes nos seus costumes, no seu modo de pensar, a moral também, porque às vezes é moral para um emir, que pode ter 7 mulheres, desde que ele possa sustentar, não é moral para brasileiros, né? Porém, o tratamento ético em relação ao brasileiro que tem uma mulher e a ele que pode ter 7, deve ser exatamente o mesmo. A ética no tratamento, a ética nas atitudes é uma, tanto faz para este tipo de costume, como para o brasileiro, como para o árabe, para o emir, para o sheik, etc., que pode ter mais, 40 e tá aí. Realmente o resto deve ser o mesmo. Pode passar. Bom, como eu comentei ali, antes de começar a fazer a palestra, cabia uma pergunta: será que essas grandes descobertas sempre pautaram pela ética? Sempre os limites éticos foram observados pelas grandes descobertas? Nós temos relembrando os horríveis experimentos
praticados com prisioneiros na Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Então, aí, como os criminosos foram julgados? Estes criminosos nazistas que praticaram, e todos já viram algum filme, já leram algum livro, já sabem que foram feitas as maiores atrocidades com eles. Ele não tinha uma maneira de julgar os experimentos que eles fizeram com aqueles prisioneiros. Então, eles foram julgados por um tribunal que o único tipo de legislação que esse tribunal tinha era a legislação militar, o Código Militar, que os proibia de maltratar os prisioneiros. Só isso, mais nada. Agora, um grande feito antes de terminar a Segunda Guerra e acabou por terminá-la foi a descoberta por Oppenheim da bomba atômica. Quando ele estudou e fez todas essas descobertas, ele não imaginou que isso fosse servir para matar tantas pessoas em Hiroshima e Nagasaki, não sei exatamente quantas. E tem uma passagem que ele chegou ao presidente Truman, dos Estados Unidos, e disse: presidente, estou me sentindo com as mãos cheias de sangue. E ele tirou do bolso um lenço e disse: limpe-as. Quer dizer, o que faltou aí? Um limite ético. Então, a pesquisa dele, em vez de servir para ajudar a humanidade, foi utilizada por muitos outros para destruição em massa de uma grande quantidade de japoneses em Hiroshima e Nagasaki. Nessa mesma época, 1932, bem antes da Segunda Guerra, que foi de 38 a 45, a Santos Dumont teve mais ou menos uma atitude, porém, que levou a sua vida. Ele viu aviões usando bombas de brasileiros para matar brasileiros. Ele já era uma pessoa depressiva e ele acabou por suicidar-se em Bertioga. Quer dizer, que vamos dizer, aquela gotinha d'água que estava faltando, como ele já era uma pessoa depressiva, ele viu que o invento dele estava servindo para um princípio, para uma luta, e não foi para isso que ele chegou a esse transporte, ou o avião poderia ser usado para transporte, para divertimento, ou para mil coisas dentre as memórias dele, mas nunca para matar, e principalmente matar ninguém, mas principalmente os brasileiros, como ele viu. Mas, voltando aqui na Alemanha, aí após 45, quando terminou a guerra, em 1947, depois de terminada a guerra, depois do julgamento dos judeus, foi elaborado o tribunal, leis, e essas primeiras leis, que eram muito simples, eram apenas atribuídas a crimes contra outras pessoas, e esses crimes que eram feitos, não crimes normais, mas crimes através da pesquisa, foi o Tribunal de Nuremberg. Ele emitiu um guia de pesquisas médicas. Por exemplo, o médico utilizou um determinado medicamento para poder saber alguma coisa, terminar a sua pesquisa. Quer dizer, não é um trabalho ético.
Então, ali tinham algumas orientações e também certas, vamos dizer assim, certas sanções contra esse tipo de pesquisa. Orientações para não serem feitas e sanções para quem fizesse. Bom, a Declaração dos Direitos do Homem veio depois, 1948. Então, estão surgindo tentativas para fazer com que o próprio pesquisador não utilizasse o seu semelhante para conseguir algo que, na realidade, não iria ajudar esse semelhante. Iria, no momento, ajudá-lo em particular. Pode passar. Abusos continuaram ocorrendo. Publicações em revistas médicas com graves distorções éticas. Pois bem, nessa mesma época, de 1940 e poucos, acho que 47, até 1970, nos Estados Unidos, uma equipe médica no estado de Alabama resolveu fazer um trabalho usando negros e sifilíticos. Para parte desses negros, eles deram um grupo A, eles forneceram antibiótico, porque a partir de 45 já tinha a penicilina, já estava sendo usada. E para outra parte, eles não forneceram. Isso durante aproximadamente 40 anos. E isso aí veio até quase 1970. Nos Estados Unidos, com legislação de Helsinki, com todas essas legislações mundiais, todo esse trabalho mundial, toda essa divulgação. Isso só foi, e com conhecimento da classe médica americana, não de todos, mas de alguns. Isso só foi descoberto porque um jornalista americano descobriu e publicou. Bom, então os deslizes continuaram. Este mês passado, em outubro, na Folha de São Paulo, se não me engano, no dia 8 de outubro de 2010, está um artigo de uma pesquisadora que lendo cartas no laboratório onde ela trabalhava, cartas entre cientistas, ela descobriu que, entre outros, esse Dr. Cutler estava fazendo trabalhos na Guatemala, usando soldados, usando doentes mentais, presos e prostitutas com doenças sexualmente transmissíveis, doenças venéreas, para saber se essas doenças poderiam ser transmitidas ou se a pessoa, alguns eram resistentes e alguns eles trataram. Eu sei, com isso, diz a Folha de São Paulo, estou com ela aqui, 70 pessoas morreram. Então, antes disso, já no governo Bill Clinton fez um pronunciamento mundial pedindo perdão àquele grupo de negros de Alabama, injustiçados por eles, os que não receberam, os que receberam placebo. Agora, o governo Obama fez o mesmo pedido de desculpas através da Hillary ao governo da Guatemala, porque também não sabiam deste tipo de experimento. Então vocês veem que, apesar de toda a legislação dos Estados Unidos, da Europa, que surgiram até antes da nossa,
foi em 1996, os deslizes éticos continuaram, não é mesmo? Foi o que eu falei. Uma boa pergunta. Será que diante de tantas descobertas, os limites éticos estão sendo obedecidos? Não é mesmo? Avanços no campo da tecnologia, da ciência e da saúde nos levam a interrogar, justamente o que eu acabei de falar. Os limites dos seres humanos e não humanos foram sempre respeitados? Os não humanos são os animais. Pode passar. O progresso tecnológico em todas as áreas, física nuclear, informática, biotecnologia, engenharia, dentre outras, frequentemente não respeita os limites éticos. Outra coisa, os meios de comunicação. Também os meios de comunicação não respeitam os limites éticos. Os meios de comunicação dão tanta ênfase aos crimes, dão tanta ênfase aos grandes roubos, que eles parecem mais professores dando aula para futuros alunos que gostem desse tipo de matéria. Não é mesmo? Então, às vezes, a área de comunicação ela é importantíssima para levar o conhecimento de fatos à população e, muitas vezes, ela não usa essa capacidade de informar bem, usando também a informação do mal. A internet é outro meio de comunicação e também poderia ser sempre usado para coisas boas, alegres, enfim, para ensinar, para se aprender, para se divertir. Não, muitas vezes a internet é usada para caluniar, é usada para inventar e muitas vezes a internet é usada até muitas vezes a internet é usada também para transmitir como a imprensa escrita e falada a lições de certos conflitos que não deveriam ser publicados ou, pela maneira que são publicados, são lições do mal. Bom, aqui nós já comentamos a pesquisa nuclear, o indescritível sofrimento dos negros de Alabama e a Guatemala, pacientes portadores de sífilis. O médico John Cutler estudou-os de 32 a 72, caso relatado pela pesquisadora Susan Wesley. Eu gostaria de comentar que esse médico faleceu em 2003 e nada aconteceu com ele, apesar de todos estes relatos. Na Nigéria, 11 crianças morreram no teste com antibiótico da Pfizer, agora também. E aqui, este aqui foi, acho que 2004, 2002, creio por aí, eu tenho a revista aqui. A favela de Heliópolis, em São Paulo, foi palco também de algo semelhante, dos princípios éticos não serem atendidos por esse New Medical Laser Institute, que montou um laboratório na favela e, com auxílio de uma escola de samba, selecionou 20 pacientes para receberem laser
induzindo-os a que o laser iria ajudá-los em artrite, ajudar na cura da asma e etc. Mas eles tiveram a audácia de publicar no Jornal de São Paulo a propaganda do laser e dizendo o trabalho de caridade que eles estavam fazendo nesta favela. Aí a Anvisa ficou sabendo, acho que o CREMESP também ficou sabendo, e eles foram impedidos de trabalhar. Na realidade, o intuito deles era testar esse aparelho de laser e vendê-lo, porque eles já tinham um laboratório em que esse laboratório servia de fachada somente para vender esses aparelhos médicos que eles estavam testando, entre aspas, na população. Pode passar para o próximo. Bom, vocês ouvem falar muito sobre a bioética. E em 1971, o cancerologista americano Porter, ele publicou uma obra, Bioethics, A Bridge to the Future, e nesse livro ele comenta com muita categoria todos os compromissos do homem com o próprio homem. E em 79 ele pontuou a bioética como através deste Childers, usando o trabalho de Porter, por 4 princípios. Princípios estes que todo comitê de ética que trabalha com seres humanos deve ter, assim, bem grande na sua sala: a não maledicência, a justiça, a beneficência e a autonomia. Quando a gente fala em autonomia de quem? Do pesquisador, ela é autônoma até infringir alguma lei do Código de Ética. Agora, autonomia do sujeito de pesquisa, daquele indivíduo que vai, sabedor do que é a pesquisa, quais são os passos da pesquisa e como ele vai participar da pesquisa. E ele assina um compromisso de participar da pesquisa, porém, ele tem direito de deixar a pesquisa o dia que ele quiser. Ele não é obrigado a começar e terminar a pesquisa. Essa é a autonomia. Esse sujeito de pesquisa não pode receber dinheiro. Esse sujeito de pesquisa pode receber apenas o lanche, passagem de ônibus, apenas aquilo, o almoço, o jantar, enfim, refeições, mas ele não pode receber pagamento por estar participando dessa pesquisa. Então, isso nós chamamos de autonomia. Pode passar. A pesquisa com seres humanos deve se realizar sob padrões éticos, protegendo tanto o sujeito de pesquisa, que é justamente o que eu falei para vocês. Outra coisa, o sujeito de pesquisa vai assinar no protocolo de pesquisa um consentimento livre e esclarecido. Esse consentimento livre e esclarecido, em geral, os comitês de ética têm mais ou menos um padrão. Não pode ter um padrão. Cada pesquisa tem que ter um determinado tipo de consentimento livre e esclarecido para cada participante da pesquisa. Por quê? Se o indivíduo vai fazer uma pesquisa com um antibiótico, com um fármaco, com uma vitamina, ou se o engenheiro vai, o bioengenheiro,
ou o engenheiro vai fazer um aparelho que vai, por exemplo, percorrer as artérias e chegar até determinado órgão, para nesse órgão ou tirar uma pequena parte como cirurgia, ou apenas uma pequena porção com biópsia, ou vai apenas fazer um relato fotográfico daquela região. Isso tudo é feito por engenheiros. Só que o indivíduo que vai, onde vai ser feito esse trabalho, ele tem que saber de tudo, se ele vai ser anestesiado, e se ele não vai sofrer nenhuma consequência. Tem que estar tudo muito bem explicado. Isso para cada pesquisa. Por exemplo, o indivíduo que vai fazer parte de um grupo que vai receber um determinado tipo de alimentação, e o outro grupo vai receber um outro tipo de alimentação. Para quê? Para testar o colesterol, para testar os triglicéridos. Estes dois grupos, eles têm que ter o consentimento livre, no consentimento livre esclarecido, essa informação, que vai ter dois grupos, que nenhum dos dois grupos, o participante de nenhum dos dois grupos vai correr risco de saúde, de perder a saúde, ou de aumentar excessivamente o colesterol, e nenhum risco. Então, isso é muito importante. Todo conselho de ética, quando avalia um projeto de pesquisa, ele tem que apresentar. Alguns trabalhos são pesquisados primeiro em animais. Por exemplo, tem um colega lá no Conceia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é médico, ele está trabalhando com enfisema pulmonar e silicose. É uma doença que é apresentada em mineiros que trabalham muito tempo em Minas e secam os alvéolos pulmonares. Esses indivíduos, ele agora está trabalhando com humanos, mas no começo ele usa células-tronco, e essas células-tronco refazem os alvéolos pulmonares. Os primeiros trabalhos dele foram todos feitos com ratos. E depois de fazer os trabalhos com os ratos, é que agora ele está fazendo com os humanos. Certo? E todo o trabalho dele já até foi publicado, até por coincidência, nessa Folha de São Paulo, onde está esse problema dos médicos lá dos americanos, está também o trabalho dele. E todo trabalho, nenhum trabalho feito com humanos pode ser feito sem antes ter sido testado em animais. E para testar em animais, desde 2008 também existe uma lei e que deve ser seguida. Certo? Pode passar, por exemplo. A lei brasileira, que é a 196, ela é considerada mundialmente uma das melhores. E ela foi realmente elaborada por um grupo de diversos setores da pesquisa, tendo à frente o Dr. William Saad Osme, que é da Universidade da Unesp, de Botucatu, se não me engano, a Faculdade de Medicina de Botucatu é a Unesp, e a doutora Corina de Freitas, Contempo de Freitas, que ela mora em Brasília, e eu acho que ela, não sei, mas acho que ela, não sei se ela estudou lá em Brasília. Atualmente ela já está aposentada e não é mais secretária do CONEP. Mas eles dois, ele era o presidente do conselho que elaborou a lei e ela a secretária. Então, a 196, que é a nossa resolução, não é uma lei, como a dos animais, é uma resolução. Ela serve para nortear todos os trabalhos de ética que entram num comitê para serem analisados.
por exemplo, numa tese, o indivíduo faz uma tese de doutoramento. Ele vai usar um humano na sua tese de doutoramento. Ele tem que colocar na tese de doutoramento uma cópia do consentimento informado. Por quê? Porque ele utilizou uma pessoa, certo? E se ele quiser publicar, ele precisa ter o aval do Comitê de Ética. Então, na tese, vai uma cópia do consentimento informado e o aval, quer dizer, o certificado do Comitê de Ética, certificando que aquele trabalho não foi feito sem o consentimento de um conselho de ética. Quer dizer, foi visto, foi estudado, etc. Aqui está a equipe pioneira, doutor William Sá de Ossos, doutora Corina Monteiro de Freitas, e através do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, o CONEP. O CONEP está em Brasília, e ele tem assim vários conselheiros, e alguns trabalhos o Comitê de Ética não pode avaliar. É o trabalho com novos fármacos, com células-tronco, com reprodução humana e com grupos indígenas. Esses trabalhos todos, eles vão ser analisados pelo CONEP, pelo Conselho, pelo CONEP. Pode passar, por favor. O Comitê de Ética e Ensino deve ser aprovado e registrado no CONEP e tem como objetivo, o que eu falei para vocês, o trabalho chega no Comitê de Ética, ele recebe um número, ele deve entrar em 2 vias, ele é distribuído para um conselheiro, o conselheiro analisa, se veja a bibliografia, analisa todo o trabalho, vê se está de acordo com a parte, com a 196, que é a legislação, a resolução nossa, e depois desse trabalho volta na reunião em conselho, ele vai ser aprovado. Se ele não for aprovado, se tiver alguma dúvida, o conselheiro tiver alguma dúvida, o comitê remete novamente para o pesquisador, e o pesquisador, então, atende às solicitações e ele devolve adequando aquilo que foi pedido. Então, ele vai ser julgado novamente. Se estiver tudo em ordem, ele vai receber um certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação, ele é pedido nas revistas para publicação, principalmente estrangeiras, tanto com animais agora, como com humanos, tanto Science, Nature, bolsas. Por exemplo, FAPESP não recebe de jeito nenhum trabalhos de pesquisa sem o aval do Comitê de Ética Animal, se for com animais, humanos, se for com humanos, CNPq, CAPES, todos os grupos de fomento, inclusive a iniciação científica do centro universitário onde eu trabalho, também não recebe o trabalho se for trabalhar com animais ou com humanos sem o certificado do Comitê de Ética. Esses, mesmo, por exemplo, o pessoal, os estudantes da área de direito que trabalham com humanos, não são trabalhos em laboratórios, não vão fazer pesquisas clínicas nem nada, a mesma coisa, deve seguir sociologia. Quem trabalha com prontuário não vai trabalhar com pessoas, mas deve passar pelo Comitê de Ética. Por quê? Porque ele está usando informações, ele não conhece as pessoas. Aí quem vai assinar para o pesquisador a autorização para usar esse prontuário é o médico responsável pelo prontuário, ou da instituição do Estado, ou particular. E aí, quando vai para o Comitê de Ética,
vou usar o prontuário aqui dessa pessoa, aqui está a autorização para eu usar o prontuário. Embora ele não vá, aí não precisa consentimento informado, porque ele não vai identificar nenhuma pessoa daquelas que ele vai usar os dados. Certo? Pode passar, por favor. O principal, o princípio individual em relação aos direitos de pesquisa, já falei, consentimento à pesquisa, a autodeterminação reduzida. Esse caso é muito interessante, porque, por exemplo, no caso de militares, índios, doentes mentais, idosos, crianças, presidiários e estudantes, esses grupos aqui são grupos vulneráveis. Por exemplo, se a escola vai precisar colher sangue para fazer uma determinada análise. Vai lá no exército, por exemplo, qualquer parte do exército, PM e tal, e fala com o comandante: olha, o senhor libera tantos soldados assim para nós colhermos sangue? Não pode. Mesmo o comandante mandando, não pode. O pesquisador tem que conversar com soldado por soldado e pedir a ele o consentimento informado. Por quê? Porque ele é submisso ao comandante. E o comandante pode ser, não ser fácil, se não for, ele fica com medo de perder alguma coisa, né? Ou sofrer alguma discriminação lá dentro. Então, os crianças, idosos, doentes mentais são todos tutelados. Índios também são tutelados. Então, nesse caso, o consentimento informado tem que ser um consentimento especial. Não pode ser esse outro que nós falamos, porque às vezes o idoso, a criança, ela não pode dar, tem que ser os pais da criança. O idoso que já não responde por ele, uma pessoa muito idosa e tal, ou doente mental, são as pessoas que são responsáveis por ele. Pode passar outro. A resolução 196 é liberal, mas os pesquisadores e patrocinadores, isso é um problema bem sério, devem ter a humildade de aceitar e a grandeza de reconhecer o seu valor. Por que a humildade? Porque é muito comum você chegar, uma pessoa chegar no comitê e dizer assim: mas como vocês vão saber avaliar a minha pesquisa? Nós não estamos avaliando a sua pesquisa, nós estamos avaliando os parâmetros éticos da sua pesquisa, não a sua pesquisa. Entendeu? Eu uma vez assisti uma palestra num congresso lá na USP em São Paulo, acho que foi foi no INCOR, uma palestra de ética humana faz 2 anos. E a pessoa que estava fazendo a palestra, não me recordo, ela falou que a coisa mais difícil ela é acho que americana. Norte-americana, né? Americano nós somos também do Sul, ela é norte-americana. E ela disse que a coisa mais difícil, eu estava até falando em espanhol, e ela disse que a coisa mais difícil são os dinossauros da pesquisa, no Instituto de Pesquisa. Quem ela qualificava de dinossauros de pesquisa? São aqueles grandes pesquisadores, famosos pesquisadores, e já com uma certa idade, porque são da época que não tinha comitê de ética. Então, de certa forma, eles acham que é humilhante eles chegarem com o trabalho para pedir o consentimento, para pedir o certificado de aprovação do comitê de ética para o seu trabalho. Só que este trabalho não vai ser publicado. No nosso comitê de ética já aconteceu um caso assim. O indivíduo é até um aposentado da USP de Ribeirão Preto e ele entrou com o trabalho, não entrou seguindo a normatização exigida e, no fim, ele não recebeu a aprovação
e não apareceu mais. O trabalho está lá, não aprovado, e ele disse que não iria passar para o comitê de ética. Agora, se ele conseguir publicar o trabalho, acho muito difícil, sem autorização sem o certificado do comitê de ética. Então, realmente, esse deve ser, como disse, entre aspas, essa colega norte-americana, ele é um dos dinossauros da pesquisa. Pode passar, Ana. O relacionamento do homem com os animais surgiu há 25 mil anos. Então, como o homem começou a utilizar o animal? Ele morava nas suas cavernas e ele começou a perceber que alguns animais, os cães, chegavam para comer os restos que ele tinha caçado e que estavam ali. Aí foi o primeiro contato. Aí ele percebeu que estes animais poderiam ajudá-lo, limpando e impedindo que outros animais chegassem até na caverna, porque eles ficavam por perto e defendiam a caverna. Chegou até a sair para caçar e esses animais o acompanharam. Então começou a haver um relacionamento entre o homem e o cachorro, que foi o primeiro a se aproximar do homem, diz a história, há 25 mil anos. Porém, em épocas de falta de comida, esse cachorro também servia como alimento. Então aí ele também era servia como alimento. Mas o cachorro sempre trocou com o homem, fornecendo ao homem também algo. Ele comia os restos do que o homem caçava, mas ele também recebia, dava ao homem a limpeza, comendo os restos, e a proteção. Então ele trocava. Diferente do rato, que os ratos apenas iam lá quando o homem já começou a guardar frutas, a guardar alguns mantimentos para ele e tal. O rato ia lá, furtivamente, comia e ia embora. Ele nada oferecia ao homem, ele só queria comer. Porém, hoje as coisas mudaram. Hoje o rato é o grande aliado de todas as pesquisas humanas. Todas as vacinas que foram feitas até hoje, quase todas, usam-se outros tipos de animais, mas a maioria delas foram feitas com ratos, certo? Então, o estudo com animais pode ser registrado bem depois, de 500 a 400 anos antes de Cristo. As primeiras pesquisas realizadas com animais mortos, segundo Singer, foi mais ou menos por volta de 1600, 1500, e também alguns filósofos gregos do tempo de Aristóteles e tal, onde era proibido se utilizar cadáveres para qualquer experimento, mesmo que estivessem mortos. Tanto assim que nós temos as nossas artérias, chamadas de artérias, porque quando escondido eles iam fazer as observações nos cadáveres, as artérias, como tem músculos, estavam sempre vazias. E receberam o nome de artérias porque achavam-se que dentro dela comia ar. Erroneamente, porque era só examinando cadáveres. Mas depois passaram a usar os animais vivos também, posteriormente. Inclusive, Claude Bernard foi um dos que mais usou animais vivos, inclusive o cachorrinho da filha e da mulher. E com isso surgiu a primeira
a Associação Mundial de Proteção aos Animais, cujos os organizadores foi a mulher e a filha do Claude Bernard. Contra ele. Pode passar. A regulamentação sobre a utilização de animais em pesquisa ocorreu primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos. Russell e Booker, no seu livro The Principle of Human Experimental Technique, propuseram 3 R's. Esses 3 R's foram, o ano passado, no Congresso, esse foi lá na USP, onde foi festejar os 50 anos dos 3 R's. O que nós temos, por exemplo, refinamento, evitar a dor e o sofrimento, diminuir ao máximo o número dos animais. O Comitê de Ética Animal tem sempre que ver, será que preciso de tantos animais? Uma amiga minha foi para Londres fazer um trabalho lá, e chegando lá ela precisava de ratos. Ela pediu não sei quantos ratos, recebeu 6. Mas só 6, como é que eu vou fazer o meu trabalho? Você vai fazer o seu trabalho mudando a sua técnica e usando apenas 6 ratos. Então, a redução. E a substituição. Sempre que houver métodos também qualificados, métodos que já foram validados para a substituição do animal, esse método deve ser aplicado. Aqui no Brasil existe uma comissão e o coordenador dessa comissão, o professor Otávio Presgrave, e ele trabalha só com isso, com métodos de substituição e a validação desses métodos de substituição. Ele mora no Rio de Janeiro, acho que é da Universidade Federal do Rio. Pode passar, por favor. A Lei Arouca, por acaso, Sérgio Arouca é de Ribeirão Preto, e acho que quem já foi a Ribeirão, ou conhece Ribeirão, tem uma escola bem antiga lá, era o antigo Instituto de Educação Antônio Mota. Ele foi aluno, era médico e trabalhava no Fiocruz. Ele fez essa Lei Arouca, porém faleceu em 2003 e a lei só foi, passou pela Câmara dos Deputados e pelo Senado muitos anos depois, e assinada pelo presidente Lula, 8 de dezembro de 2008. É uma lei, é a 11.794, e ela ficou, inclusive, muito tempo engavetada lá, até que um grupo, comandado pelo Renato Cordeiro e o Marcelo Moraes, e mais alguns outros, foram lá na Câmara e conseguiram xerocar, dar na mão dos deputados e pedir, pelo amor de Deus, para não ler. Quando aquele leu, foi exatamente assim que aconteceu. Todos aprovaram imediatamente. Quer dizer, faltava um lobista para ir lá lutar assim, com essas armas que ninguém sabia que era desse jeito, para poder, não teria talvez o Sérgio Arouca visto a promulgação da sua lei. Aí, em 15 de julho de 2009, foi criado o CONSEA, e pelo decreto 6.899, e o CONSEA é que vai fazer a normatização do uso de animais em pesquisa. Essa normatização já está bem adiantada, e a normatização dos comitês de ética e a normatização dos biotérios. E nós somos um grupo de 22 brasileiros que estamos trabalhando mensalmente, e esse ano e o ano que vem já esperamos. O credenciamento nós fizemos já, e já está na internet para os comitês, e nós não sabemos quantos comitês de ética animal existem no Brasil.
A CONEP, por exemplo, está muito mais adiantada, porque desde 96 está trabalhando com isso, né? E agora chama-se CIUCA, e todos os comitês de ética de uso de animais e também os biotérios vão se cadastrar através desse CIUCA, certo? O Conselho foi implantado em dezembro de 2009 e com a presença do ministro da Saúde, Dr. Sérgio Rezende, que credenciou todos os conselheiros, e vai de 2009 a 2011. Bom, era isso que eu tinha que contar para vocês. Tem outro ainda? Acho que tem. Eu achei muito interessante e bastante pertinente a ciência eticamente livre e eticamente responsável deve ser usada para uma tecnologia sempre a serviço da humanidade. É do livro da Cortina, 1990, a ética sem moral. Muito obrigada. Estou à disposição para perguntas. Gente, então, uma salva de palmas para a doutora Inês. Muito obrigada por gastar muito do seu tempo conosco. Uma lembrancinha nossa, parabéns. Muito agradeço a lembrança, agradeço a sua solicitação, foi muito interessante, achei muito boa e gostei muito de vir aqui e realmente parabéns por fazer parte desse estudo. Obrigada. Gente, olha, eu falei do jornal, aqui olha, dia 2 de outubro de 2010. Estados Unidos Se desculpam desculpam por estudos possíveis. Feito em 1940, vai pedir desculpas em 2010. Não, mas ainda tem um outro, ó, que foi feito, tem um em 40, mas aqui foi de 46, mas vai ter, mas tem um outro que foi até em 1970. Ele pediu. Estádio do que luta. Obrigada, eu acho que com isso se encerram as atividades.